você que não assistiu, perdeu esse filme, ficou pouco tempo em cartaz, temos uma super promoção do canal YouTube. Com a plataforma MUBI, nós firmamos um acordo de tal maneira que você, usando esse link que o Bully vai pôr aí embaixo, na aba do canal, poderá assistir After Sun gratuitamente durante 30 dias. Filmaço entregue na sua casa pelo canal YouTube para você. A plataforma MUBI é um clube de canais que a gente reputa como um dos mais legais, tem filmes clássicos, vale a pena ver ali o conjunto do repertório deles, e está dado o recado. Mas não desligue já! Quem ficar até o final deste Desejo em Cena receberá ainda uma outra surpresinha reservada pelo MUBI para vocês e pelo canal. Então, Desejo em Cena, After Sun, wait a minute, e vocês vão entrar em contato com uma super promoção. Ligue já! Bem-vindos ao nosso canal YouTube. Hoje falando de um filme no nosso Desejo em Cena. Um filme para o qual eu fui convocado judicialmente para falar, em caso contrário serei quase movido por uma ação penal. Quem encomendou sabe que eu estou falando com ele. Trata-se de After Sun, esse filme indicado ao Oscar de melhor ator, que já tem um título lacaniano, né? Como ler After Sun? Depois do sol, no entardecer, a hora que a vida está terminando, na hora que aquilo já se passou, nós vamos para os braços de Morfeu? Ou After Sun, depois do filho? O que acontece depois que acontece um filho? O que acontece quando uma mulher deixa para trás uma vida e começa outra como mãe? Ou ainda After Soon. After Soon quer dizer assim, depois daquilo que estava tão próximo. Sooner or later. Próximo ou distante. Ou seja, essa sensação de que há algo por acontecer, né? Há algo que está por vir, está em expectância, está em espera. Essas três leituras me parecem falar da delicadeza e da linguagem fílmica bastante inusitada e original desse filme dirigido por Charlotte Wells. Porque é um filme que está baseado nas recordações de uma menina de 11 anos que vai passar as férias na Turquia com o pai. O pai e a mãe são separados, portanto ela está num momento de assim, intenso reencontro. É um aniversário dele que está também em curso nessa época do ano. O filme dá a entender que elas têm encontros regulares, né, de final de ano, como acontece com os filhos que estão assim muitas vezes separados dos pais. Nesse caso há uma separação geográfica, porque ao final a gente fica sabendo que ele não mora mais na Escócia, ele deixou a Escócia, ele tem problemas na Escócia e que talvez não vai mais voltar. Mas então o filme ele é composto por um plano sequências em que vão se passando pequenos encontros no sol, né, da Turquia, à beira da piscina, em que um pai e uma filha vão se descobrindo, vão se redescobrindo e vão se transformando. É um filme em que a gente trabalha como editor. É um filme onde o seu essencial está na cabeça de quem assiste. Ele não é um plot que explica o que exatamente aconteceu, por que isso é importante,
como que os atos se encadeiam numa sequência, ele não tem assim um arco dramático de tensão e distensão, ele corrompe a maior parte das regras que a gente tem desde da forma romance para o plot clássico no cinema. E mesmo assim consegue contar uma história. E o interessante é como é que o filme conta essa história, né? Ele conta essa história remetendo, criando uma cumplicidade com quem está assistindo. Ele conta essa história, por exemplo, sugerindo evocações potenciais de uma cena anódina, como a cena em que um pai passa creme solar na filha. E você fica pensando, por que isso é importante? Será que isso fala de uma erotização? Será que isso depois será reinterpretado como um momento em que o pai se aproximou demais? Será que isso fala de um momento de intimidade decisivo para essa criança? Ou seja, aquele momento em que ela se sente menos menina, mais mulher, justamente porque está sendo tocada daquele jeito. Ou seja, há um trabalho em torno da indeterminação do sentido daquela cena. E que não se resolve. Não é que no final tem uma historinha que conta, então foi por isso que aquilo deu nisso e assim por diante. É um filme que nos asfixia com a nossa demanda de sentido. É porque ele não entrega que essas cenas, elas começam a produzir uma evocação, um trabalho psíquico no sujeito que assiste. Há um contexto, vamos dizer assim, que é os encontros dela com o pai e os encontros dela com, assim, uma turma de garotos mais velha, eles jogam sinuca, ela brinca de competir com um garoto da idade dela num videogame de motocicleta. Há diálogos em que um empresta a ficha para o outro, dos adolescentes se espanta com a forma como ela sabe jogar sinuca, a outra passa uma pulseira que permite que ela então consuma produtos dentro do hotel, num ato de transgressão que é também um ato em que, de novo, né, ela marca uma passagem de grau. Eu tenho só 11 anos, mas eu já me sinto, né, after soon, eu já estou lá nessa outra cena em que um dia serei uma adolescente que beija, que é beijada, que é tocada por um outro garoto. E esse conjunto, né, de progressões que leva ela ao primeiro beijo, que leva ela a um domínio que jamais é mostrado, mas que é intuído, de apropriação da própria sexualidade e do seu desenvolvimento, da sua constituição, né, como sujeito. Isso é trançado com encontros com o pai. Encontros onde, por exemplo, o pai se recusa a dançar ou a cantar com ela essa música, que é uma música de passagem, né, que é uma música que foi uma música para minha geração, muito, muito icônica, né? Losing My Religion, do R.E.M., que é uma música que fala o quê? Da perda de ilusões, né? Da passagem, né? Da infância, de uma certa expectativa do que é o mundo, do que é a vida, para o seu relativo empobrecimento, né, com a perda de crenças, com a perda de fantasias, com a perda de ilações sobre o futuro. Mas nessa vez, elas sempre cantam juntos, mas dessa vez o pai, então, não vai para o palco com ela. E ela canta sozinha. E a gente diz, mas, poxa, esse pai, ele tá num ato de desamor, esse pai, ele tá rompendo um trato, ele tá quebrando uma expectativa dessa filha, esse vai ser um momento traumático. Só que visto de um outro ponto de vista, é um momento em que esse pai está autorizando essa filha que, bom, tá mudando de fase sozinha,
né? A ir para o palco sozinha, a deixar o seu pai para trás, a deixar sua própria condição de criança para trás, a se tornar, assim, uma adolescente, uma quase adulta. Então o filme joga tensamente com essas indeterminações, né? Assim como na cena final, em que eles dançam, mas dançam under pressure, né? Dançam sob pressão. Dançam mostrando que aquele carinho, que aquela amizade, que aquela ternura que caracteriza a relação primária de um pai com uma filha está agora under pressure. Está agora atravessado por uma menina que se torna mulher e que vai se confrontar com experiências de repulsa, de ressignificação, de reinterpretação de olhares, de toques, de signos corporais que agora se tornam outros. Então, a ambivalência ela é mantida, justamente por quê? Porque não tem um plot, não tem uma explicação. Você não dançou comigo, você dançou comigo porque são takes secos, às vezes entrecortados pela luz estroboscópica, e que vão revelando também essa desilusão, como diz o Freud, essa desilusão com os pais do nosso romance familiar. Ou seja, quando somos muito pequenos, os pais são incríveis, eles têm todos os poderes, eles adivinham tudo, eles são capazes, né, de fazer, de encarnar a lei. Mas crescer é perceber que esses pais são apenas dois indivíduos que estão submetidos às leis como todo mundo, que eles não são super-heróis. Então esse é um filme delicado porque consegue marcar bem isso numa relação pai-filha. Porque geralmente se aborda isso ou pela mãe e filha, ou pelo casal com um filho, mas essa separação, né, esse recorte no pai e filha, ele é muito interessante, porque ele vai mostrando, por exemplo, que ela se dá conta que o pai ele tem alguma coisa que pode ser, sei lá, uma depressão, ou como um crítico disse, eu acho uma descrição fabulosa, né, uma melancolia radiante. Ou seja, estão num cenário idílico, só os dois, super felizes, e de repente ela pega aquele olhar que não encaixa. De repente ele tem um gesto em que ele sai da mesa. De repente ele não quer cantar. De repente ela, uma das cenas mais pungentes, né? Ela canta parabéns para ele que não está ali. Ele está no quarto chorando, né? Está vendo a situação. A gente discutiu, né, uma cena de 1 minuto e 22 segundos, segundo os nossos assessores, em que o pai chora. E você vai dizer em que ângulo está essa câmera, para que ela possa se recordar, se é que é um filme baseado nas recordações, né, que ela não viu, que ela não estava lá. Mas, de certa forma, ela intui isso na ausência dele. Ela intui que isso está acontecendo enquanto ela sozinha canta parabéns, né, para ele. Bom, é um fato depressivo esse, de que as situações de elogio, de realização, de congratulação, de oferta amorosa, elas são estranhamente assim, difíceis para alguém que está em depressão, né? Porque elas soam como uma impostura, elas às vezes soam como uma agressão, elas soam como algo indevido, é como se assim ficasse claro que o outro está falando com um outro de mim no qual eu não me reconheço. E mais do que isso, me machuca perceber essa distância entre quem eu sou e quem eu gostaria de ser, entre quem eu sou e quem o outro está vendo em mim. Ou seja, esse ato ele começa a se pronunciar mais e mais na experiência depressiva, tal qual mostrada de uma maneira então super delicada pelo movimento de câmera e pelo trabalho rememorativo desse estudo de personagem. A gente pode dizer assim que ele está tentando fazer-se ele está, como diria lá o fragmento colhido pelo Lacan no Joyce, né, lutando com seu escabelo.
né? Lutando para se mostrar belo, lutando para se mostrar potente, lutando para se mostrar aquilo que ele acha que deve ser um pai, melhor pai para essa criança. E ela percebe o banquinho. Ela percebe que é um como ser. Ela percebe que, por exemplo, ele diz, não tem problema, você perdeu a máscara cara que vai para o fundo do mar, eu vou ter que pagar, mas eu não tenho dinheiro. E ela intui isso. Ou seja, ela entra em contato com essa falha no pai. E esta falha no pai, e essa é a trama mais intrincada do ponto de vista da fantasia, esta falha no pai é o que faz com que esse pai seja amado em segundo grau. É o que faz com que esse pai seja verdadeiramente amado. Porque nessa falha ele aparece no que ele tem de desejo, no que ele tem de carência, no que ele tem de falta. É ali que ele então cai como um pai ilusivo, mas permanece como algo, uma posição que transmite algo, que transmite um desejo. Ou seja, essa interconexão, né, entre as cenas de potencial erotização, de intimidade, de excessos de intimidade, com as cenas em que esse pai cai. Esse pai desfalece. As imagens dele vão sendo assim instabilizadas. E é muito bonito, porque o pai acha que isso causará um repúdio, isso causará um afastamento, isso causará uma decepção, como tantos pais acham, né? Que não podem falar das suas fraquezas, das suas derrotas, das suas decepções, porque não serão amados ou porque não exercerão essa função suposta, muitas vezes imaginária, de proteção da criança contra o mundo, de proteção contra o real. Pelo contrário, é por esse caminho tão tortuoso que uma menina pode se tornar mulher. Ou seja, uma menina pode sair da posição de filha que pactua com esse como ser. Tá? Você é como ser, eu sou como ser, nós somos como ser, mas só que não. E por outro lado, entrar nessa dinâmica do sooner serei, daqui a pouco serei, já estou quase lá, estou ensaiando, estou brincando num outro jeito, não mais de boneca, mas me fazendo de boneca, me fazendo de objeto para a extração da minha própria satisfação. Então é um filme mágico em vários sentidos e muito poderoso. Agora vai vir um spoiler, então se você quer ver o filme antes, pare agora, o nosso Falando Nisso, o Desejo em Cena, assiste o filme e volta, porque nós vamos falar da cena final. Da cena que para muitos é uma cena rápida, poucos segundos, mas que engendra não a determinação de sentido, mas a abertura para pontos de vista que estavam nos escapando. Essa cena, ela foi precedida por um pequeno momento em que a adulta, né, Sophie, acorda durante a noite, aparentemente com um sonho de angústia. A gente sabe que os sonhos de angústia são sonhos em que a deformação onírica não funcionou suficientemente e que, de certa forma, o sujeito se encontra com o seu próprio desejo naquilo que ele tem de mais traumático, de mais insuportável. Então ela acorda durante a noite, a companheira dela diz o que está acontecendo e ela diz, estou pensando no meu esse ela se levanta e vai cuidar do bebê. Ou seja, sabemos em algum momento do filme que esse é um filme sobre o olhar de uma menina que já é agora mãe. É um filme que elabora fantasias e memórias e lembranças em torno disso. E aqui o filme acerta muito. Porque quando é que realmente a menina descobre e organiza algum saber sobre sua passagem à condição de mulher? Não é quando isso está acontecendo, mas é muitas vezes num terceiro tempo, num tempo ainda posterior. Nesse caso, às vezes, isso está ligado com justamente agora sou mãe. E agora, como mãe, me percebo protegendo, estou acordando à noite,
me percebo numa certa função de anteparo, de proteção, de segurança, para aquela que está ali dormindo e que me põe numa posição de construir uma espécie de fantasia ou de ilusão necessária. Então é no momento em que você replica de forma invertida aquilo pelo qual você passou, a transição pela qual você passou, que é o tornar-se mulher, a passagem, né, da menina para a mulher fica esclarecida, ou então pontuada, ou então subjetivada. E, de fato, a segunda cena fundamental, né, que organiza esse conjunto de lembranças, e ela assistindo os seus takes, não é uma Super 8, mas é uma câmera antiga, na qual ela gravou aquele verão inesquecível e que ela está a reassistir. A pergunta é, por que a gente volta aos slides? Por que a gente volta àquelas fotografias daquela viagem? Por que a gente volta aos filmes que, em geral, estão empilhados, largados, empoeirados num canto da casa, num baú perdido? Por que, em certos momentos da vida, esses objetos, que são objetos memoriais, são nosso museu privado, né? Que às vezes estão perdidos no computador, porque de repente eles se tornam sumamente importantes, ou então a gente se encontra com eles pelo caminho e eles mudam tudo. É como se eles produzissem assim, uma reorganização em cadeia da nossa biografia, da nossa história contada. É porque esse ponto de vista, ao depois, after soon, after sun, after sun, ele coloca uma edição desses momentos. Uma edição que é composta de reedições, que são compostas de reedições, que são compostas de reedições. Não são muitas, em geral, que a gente vê uma vida produzir. Mas, em geral, filhos, casamentos, mortes, separações, eles são marcadamente objetos desse trabalho. Então, é uma menina às voltas com um certo entendimento, né, isso está tácito no filme, de por que esses pais se separaram. Por que esse pai não vai vê-la novamente? Por que essa mãe trata esse pai dessa forma? Enigmas que parecem, ao depois, serem respondidos. Mas eles são respondidos por uma edição. Eles são respondidos por esta cena ganha brilho, força e intensidade, aquela outra se perde na montagem da nossa fantasia, na montagem que reorganiza as nossas gramáticas libidinais, as nossas funções desejantes, que reorganiza a nossa libido. Esse pai, para muitos, ele teria então se matado. Mas de onde a gente tira isso? É porque ele na cena tem uma cena onde ele aparece assim num espaço meio branco e depois abre uma porta, entra no escuro. Será que isso justifica a ilação de que ele morreu? Talvez não, talvez isso justifique, né, isso capte essa interpretação, que me parece assim forçada, uma super interpretação, talvez ela capte a ideia de que o que está em jogo aí é um pai em desaparecência. Quer dizer, não significa que ele se suicidou, não significa que ele se matou, mas que aquele pai que era até então um pai fulgurante, e ele passou a ser outro. Portanto, houve um luto, uma perda, uma morte desse pai, uma morte simbólica, para que ela pudesse se tornar, então, mulher, e contando com isso, com um certo olhar, com um certo trabalho de erotização contingente do que teria acontecido antes. Isso é muito importante. Né? Isso não tem nada a ver com abuso, isso não tem nada a ver com intrusão da sexualidade, mas isso é um trabalho psíquico que diz para a menina, eu como mulher ali já estava, mas não sabia. Eu como mulher ali já fui aprendida, mas não me entendia assim, não estava lendo, acompanhando, simbolizando aquele acontecimento. É um filme didático, é um filme delicado, é um filme para o nosso tempo, que fala muito pouco das relações de intimidade produtiva entre, nesse caso, um pai e uma filha. Recomendo sumamente a vocês, porque é aquele filme que cada um tem uma versão. E é melhor que seja assim.
e é melhor que a gente não... É diferente dos filmes em que você tem versões concorrentes para chegar naquela que seria a resposta mais plausível. Pelo contrário, ele é um filme mais potente porque cada um vai ter a sua versão de After Sun na cabeça quando assisti-lo. Conforme prometido, agora vamos integrar para a surpresinha número 2, que é 1 ano grátis de acesso à plataforma MUBI com filmes clássicos, nacionais e estrangeiros, completamente gratuito para... E aqui nós vamos fazer um sorteio, na verdade uma eleição pelos nossos jurados, documentário mais legal sobre esse filme aqui embaixo, nos nossos comentários da aba sobre o After Sun. A gente vai decidir o comentário mais legal, não exagere, gente, máximo de 10 linhas, vai ganhar 1 ano MUBI grátis para vocês. Manda brasa! Quero ver os críticos aí aparecendo. Então, para mais fragmentos de edição, de contraedição, de montagem, de linguagem fílmica, porque é isso que é um tratado de como a nossa fantasia funciona em linguagem fílmica, não só fotográfica, teatral e literária, mas sumamente fílmica, com trilha sonora, inclusive, com filtros, inclusive. Clique aqui no Super V8 Aqueronta Movebo, a câmera que tudo vê, que tudo capta, a angular maior da sua existência cinematográfica. Beijinho!